Amados, porque hoje infelizmente tem muitas pessoas com depressão, tem muitas pessoas pensando em tirar a sua própria vida, tem muitas pessoas desistindo da sua vida, tem muitas pessoas sem saber para onde estão indo, o que estão fazendo, porque elas ainda não sabem o propósito a qual estão vivas. E a Bíblia vai dizer que eu e você fomos criados para a glória dele, para glorificar o nome dele. E quando nós saímos desse propósito, as nossas vidas perdem o sentido. Não é isso, irmãos? Então, irmãos, a primeira coisa que eu quero destacar aqui, a menos que eu e você entendamos isso, que Deus existe, nós estaremos vegetando. Você já entende, se eu não me engano, esqueci o nome dele, mas tem um ateu que tentou provar a inexistência de Deus, e ele acabou se rendendo aos pés do Senhor, porque ele falou: é impossível negar a existência de Deus. O que eu aprendo com isso, irmãos? É impossível nós sabermos o propósito da nossa vida se nós não voltarmos para o nosso Criador, porque todas as coisas foram criadas por Ele, por meio dEle e para a glória dEle. Eu e você temos um propósito para viver, para glorificar o nome do Senhor, para engrandecer o nome do Senhor. O propósito da sua vida, ele é muito maior do que a sua realização pessoal. O propósito da sua vida é muito maior do que a realização da sua família, dos seus sonhos, dos seus projetos. O propósito da sua vida, você foi chamado para glorificar, você foi chamado para frutificar para o Senhor. Então entenda que essas coisas, se você viver o propósito de Deus, elas acontecerão naturalmente na tua vida. Muitas pessoas, irmãos, infelizmente, até dentro da igreja estão perdidas. Até dentro da igreja elas se sentem solitárias, sem destino, sem rumo, porque não tem se ensinado o porquê as pessoas estão vivas. Porque, meus irmãos, se eu perguntar para vocês para que serve esse violão, talvez nós possamos falar que é para fazer um som, mas quem criou vai saber detalhadamente para que ele funciona, não é isso? E eu e você precisamos perguntar não para os homens, mas precisamos perguntar para o Senhor: para que nós fomos criados, para que nós estamos vivos até hoje, irmãos? Amados, às vezes nós perguntamos o que devemos fazer, para onde nós estamos indo, quais são os nossos sonhos. E aí eu te respondo: a tua vida, eu até escrevi isso aqui, ela está nas mãos de Deus. Então, antes de perguntar os teus sonhos, o que você deve fazer, pergunte para Deus o que Ele quer que você faça. Pergunte para Ele qual é o propósito da tua vida, porque aí você vai viver todos os seus sonhos, os projetos, vai glorificar o nome do Senhor. Irmãos, eu vou falar para vocês aqui, tem pessoas que acham que quanto mais adquirirem riquezas, serão realizadas, estarão vivendo um propósito de vida. Tem pessoas que quanto mais adquirirem bens, elas serão realizadas, mas não, irmãos. Tem pessoas nesse exato momento que nós estamos aqui adorando o Senhor, que são podres de ricas, e elas não conseguem dormir, estão tomando remédio controlado, porque elas não entenderam que o dinheiro não é nada, o dinheiro passa, mas a palavra de Deus permanecerá para sempre. Eu e você nunca descobriremos o nosso propósito olhando para nós. Nunca. Uma criação não consegue se autodescobrir. Uma criação precisa perguntar para o seu Criador qual é o propósito dela, irmãos. Talvez você veio aqui essa noite e talvez você esteja pensando: mas por que eu estou ainda vivo? Por que eu ainda estou de pé? Por que eu ainda estou naquela família, naquela casa? Por que eu estou nessa igreja? E eu vim aqui para te dizer que você está aqui para a glória dele, para o meio dele, para que você entenda que há um chamado na tua vida, e o teu chamado não é de ficar sentado, o teu chamado é para glorificar o nome do Senhor aonde ele te chamar. Por que será, irmãos? Porque nós não criamos nós. Alguém aqui se criou? Não. Então muitas das vezes nós não estamos vivendo o nosso propósito, porque nós saímos da presença do Criador. Irmãos, eu vou só fazer uma pergunta. Você acha que você está vivo porque você quer? Eu vou perguntar de novo. Você acha que você está vivo porque você quer? Você está vivo porque Deus quis.
feliz até agora, porque a graça e a misericórdia do Senhor esteve com você. Você está ouvindo essa palavra porque o Senhor te ama, senão o Senhor já tinha te chamado. E se o Senhor não te chamou, é porque ainda tem muita coisa para fazer na tua vida, é porque ainda vai te usar muito nessa terra. Eu tenho isso comigo, irmãos. Eu trabalho na área da saúde, estou lá frente a frente, está aqui minha esposa também, com o abençoado do Covid. Se fosse para Deus nos levar, Ele já teria nos levado, porque eu já peguei, minha esposa já pegou. Mas eu creio numa coisa, irmãos: se Ele não nos levou, é porque Ele ainda quer nos usar muito nessa terra, porque ainda há almas, há vidas necessitando de entender os propósitos da vida delas. Assim como Deus usou toda a igreja ontem lá na casa da irmã, eu creio que Deus vai usar a gente aonde a gente se dispor, porque foi para isso que Deus nos chamou, para que possamos ser útil nas mãos do nosso Criador, irmãos. Eu creio isso, irmãos, com toda a fé, que nós só estamos de pé porque há um propósito, um plano maior sobre as nossas vidas. Somente Deus pode fazer você entender a tua origem, a sua identidade, o seu significado, o seu propósito, a sua importância e o seu destino. Irmãos, já prestou atenção que as pessoas não sabem o valor que elas têm? Nós cantamos muito, né? Você tem um valor, Espírito Santo. Mas você já imaginou quantas pessoas não sabem o valor que ela tem? Sabe por que elas não sabem, irmãos? Porque elas não estão vivendo o propósito de Deus. Irmãos, conta-se uma história que um senhor pega o seu criado, entrega a sua joia que ele usava no anel e fala para ele ir até a padaria do vizinho e oferecer para esse padeiro para comprar essa joia. E o padeiro olha, eu dou 12 reais. Aí o menino volta para o seu senhor: o padeiro ofereceu 12 reais. Aí ele fala: tá bom, agora você vai lá na feira e oferece na feira para todo mundo. E aí o menino começou a gritar na feira: olha a joia, a joia. Aí olharam, eu ofereço 120 reais. O outro: eu ofereço 150. E aí ele voltou para o seu dono, para o seu senhor, falou quanto. Aí ele falou assim: agora você vai lá no joalheiro. Chegou no joalheiro. Na hora que o joalheiro pegou aquele óculos bonito que aumenta a lente, olhou, ele ofereceu 150 mil reais naquela joia. Sabe o que eu aprendo com isso? Se não é a pessoa que criou, que sabe o valor, nós vamos ficar sendo desvalorizado a cada dia. Mas se nós estamos debaixo da vontade do papai, Ele sabe o valor que você tem, Ele sabe o valor que eu tenho. Irmão, só Ele sabe o valor das nossas vidas, irmãos. Então não se preocupe em querer agradar as pessoas, que elas não sabem o valor que você tem. Queira agradar o teu Criador, Ele sabe o teu valor. Ele te criou com o dedo dele, Ele te formou e jogou a forma fora. Eu costumo dizer, né, irmãos, esse versículo 16 diz o quê? Você foi feito por Deus e para Deus. Não só foi criado por Deus, mas tem um propósito de Deus ser te criado, para que você o glorifique, para que você o exalte, para que você desfrute da presença dEle. Irmãos, isso é para pouco. Ouvir essa palavra aqui é para pouco, porque muitas pessoas estão sendo enganadas, não sabem os valores que elas têm. Mas eu estou aqui para te dizer que você é valioso, é precioso para mim, mas para o Senhor que te criou, Ele sabe que o teu valor é muito mais, excede de finas joias. Você está entendendo, irmão? Então, irmãos, qual é o modo mais fácil de descobrir o propósito da nossa vida? Se voltar para onde? Para Deus. Então, irmãos, nós precisamos tirar essas pessoas. E talvez você aqui esteja passando por esse momento de dificuldade, de insegurança, de incerteza na tua vida. Quem eu sou, o que eu vou fazer, o que vai ser da minha vida, o que vai ser do meu casamento, do meu futuro. Eu estou aqui para te dizer: se volta por propósito de Deus, que você vai entender que tudo está nas mãos dEle, no controle dEle, porque Ele sabe o que é melhor para você. Irmãos, Deus não é apenas o ponto de partida da nossa vida, Ele é a fonte da nossa vida. Eu vou repetir:
Deus não é apenas o ponto de partida, Ele é a fonte da nossa vida. E quando nós saímos da fonte, nós perdemos a força. Mas quando nós voltamos para a fonte, a Bíblia diz que eu e você somos mais que vencedores no nome dEle. Então quer vencer? Volte para o propósito de Deus. Você não sabe o quanto você já perdeu ao sair do propósito de Deus, mas esta noite o Senhor está te dando uma oportunidade para voltar a viver o propósito a qual você foi criado. A Bíblia, irmãos, nos revela que quando Cristo, olha só, Ele nos resgatou do domínio das trevas, no versículo 3, e nos transportou para o reino do seu Filho amado. O propósito das nossas vidas está na cruz, está em Cristo Jesus. Irmãos, vocês já imaginaram se não tivesse um propósito? Você acha que Deus teria dado o seu único filho para morrer no meu e no teu lugar? Porque Deus sabe quem Ele criou. Foi Deus quem nos criou, não foi qualquer pessoa. Então por isso que Ele deu a maior preciosidade dEle, que foi o Filho dEle amado, para morrer no meu e no teu lugar, para resgatar o propósito, para nos ligar novamente com Deus. Por isso que a Bíblia diz que Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Irmãos, no jardim do Éden, eu e você caímos, saímos do propósito, mas em Jesus, na cruz, ao ressuscitar o terceiro dia, eu e você podemos voltar para o propósito, amados. Você já imaginou que... Isso aqui não é pregação coach não, tá? Por favor. Mas você já imaginou, você já imaginou que Deus já pensava em você antes de você pensar nele? Você já imaginou isso? Porque a Bíblia vai dizer que antes de eu e você vir ao ventre das nossas mães, o Senhor já tinha escrito toda a nossa vida. Então antes de você pensar em Deus, Deus já pensava em você. Só para você entender o tamanho do amor de Deus por você. Vamos abrir Isaías 44, versículo 2. Eita glória. Isaías 44, versículo 2. Acharam? Olha só. Assim declara Yahvé, Senhor, que te criou e te formou desde o ventre, e que te ajudará. Não temas, ó Jacó, servo meu. Yeshurun é minha versão, tá, amados? O incorruptível, a quem escolhi. Eu não sei se você está entendendo. Talvez você veio aqui esta noite com dúvida daquilo que Deus tem para a tua vida. O Senhor está falando assim, ó: foi eu que te criei, foi eu que te formei no ventre da tua mãe, e eu vou, assim como eu te ajudei até agora, se você ficar no meu propósito, eu continuarei te ajudando. Não temas, ó vermezinho, ó Jacó, ó servo meu. Somente creia que eu estou no controle da tua vida. Somente viva o meu propósito, para que você glorifique o meu nome. É isso que Deus está te falando essa noite. Talvez para você as coisas estão tudo fora de plano, tudo fora do eixo, mas para Deus não saiu do controle dele. Assim como eu falei no começo da pandemia, saiu do controle dos governantes, do nosso presidente, mas não saiu do controle da mão de Deus. Talvez você pense assim, mas tem pessoas que eu já ouvi falar isso: eu não fui planejado pelos meus pais, eu sou um acidente. Mas eu quero dizer para você, você não foi planejado pelos seus pais, mas por Deus você foi planejado. Né? Às vezes a gente tem isso, né, irmãos? Às vezes acontece e os pais, sem querer, vai lá e fala, né? Mas você pode não ter sido planejado pelos seus pais, mas por Deus você foi planejado. Antes de seus pais pensarem em você, Deus já estava com você na mente dele. Irmãos, eu queria trazer isso aqui, sabe por quê, irmãos? Porque hoje, infelizmente, irmãos, dentro da igreja é só porrada, porrada. E às vezes, irmãos, a Bíblia nos mostra, não é eu, a Bíblia nos mostra, irmãos, que nós somos criados a dedo pelo Senhor. O Senhor nos escolheu antes da fundação do mundo. O Senhor falou assim, ó: ei, eu estou cuidando de você, foi eu que te criei, foi eu que te formei. Então fica em paz nessa luta que você está passando. Só volta a cumprir os meus propósitos. Irmãos, o que nós precisamos é voltar a cumprir o propósito de Deus para as nossas vidas, irmãos. Aquilo que o Senhor nos chamou lá atrás, falta a gente voltar a cumprir o propósito de Deus. Você já imaginou que Deus fez você por um motivo? Ou você acha que você é um acaso?
Um acidente, um Big Bang, uma explosão. Não sei como as pessoas conseguem crer no Big Bang, irmãos. Presta atenção, Elizabeth, a senhora fez um bolo ontem. Está de parabéns a esposa, viu, amado? Maravilhoso. Mas se eu te der os ingredientes, a farinha, o ovo, a manteiga, e a senhora colocar numa caixa e estourar uma bomba, vai sair um bolo? E como que o Big Bang, que ele acha que foi uma explosão, pode ser Deus? Vocês estão entendendo, irmãos? Eu não entendo isso. Como que uma pessoa vai fazer um bolo e ela vai colocar dentro de um local e vai explodir, vai sair tudo maravilhoso? Você já viu você, minha irmã Dulce, como é maravilhoso o corpo de uma mulher quando está gerando? Vocês já viram a gente quando se machuca, o corpo se curando? Irmãos, eu tento imaginar como que as pessoas conseguem ainda acreditar que não existe um Deus nessa terra, que cuida de nós, que nos guarda todos os dias, que nós saímos para trabalhar, voltamos e Ele continua guardando a gente, irmãos. Eu estava falando hoje com o irmãozinho aqui, a gente estava orando durante o dia, chegou aqui à noite o Senhor confirmando aquilo que a gente estava orando. Como que pode, irmãos? Ninguém estava lá orando conosco, era só nós e Deus. Como que eu posso acreditar que não existe um Deus nessa terra, que cuida, que nos criou a sua imagem e semelhança? Então cumpra o propósito de Deus para a tua vida, glorifique a Deus. Pastor, eu estou passando por luta, é assim que você deve glorificar a Deus. Porque glorificar a Deus quando as coisas estão fáceis é bom demais, irmãos. Sabe, como eu costumo dizer, né? Ser crente dentro da igreja é fácil. Aí é meio maravilha. Então, amados, Salmo 139, vamos abrir mais uma vez? Salmo 139, volta só algumas páginas, por favor. Quero dizer algo aqui de Deus para você. E olha que eu não sou muito de pregar sobre isso, mas o Senhor manda, a gente tem que falar, né, irmãos? Salmo 139, irmãos, versículo 16. É um salmo bem conhecido, os irmãos, né? O versículo 16, irmãos. Olha o salmista está dizendo aqui, olha só, Davi falando assim, versículo 16: teus olhos viam meu embrião. Minha versão é linda, irmãos. E em teu livro foram registrados todos os meus dias, prefixados antes mesmo que um só deles existisse. Tudo que está acontecendo na tua vida tinha que acontecer, tem que acontecer para que você se volte para os propósitos de Deus na tua vida. Você já imaginou que nós já rodamos, fomos para lá, para cá, e agora o Senhor está começando a colocar as coisas no eixo nas nossas vidas? Versículo 23 ainda, vira uma página, olha só, o 23: sonda-me, ó Deus, e analisa o meu coração, examina-me e avalia as minhas inquietações. Deus, Ele planejou o lugar que você nasceria. Deus, Ele planejou a família que você nasceria. Deus planejou a tua cor, os teus olhos. Deus planejou o local. Deus já planejou os dias da tua vida. Como que não existe um Deus? E como que eu e você ainda conseguimos viver longe do propósito de Deus, irmãos? Tem pessoas que eram para estar vivendo bênçãos, sabe, sendo derramadas sobre a vida delas, mas elas não estão vivendo porque elas não estão vivendo o propósito de Deus para a vida delas, irmãos. A gente só consegue ser abençoado quando a gente vive o propósito de Deus para nós. Irmãos, nada com Deus é acidente, nada com Deus é por acaso. Tudo tem um propósito no céu e na terra. Você já imaginou que todas as plantas, os animais foram planejados por Deus? Uns perto da água, outros têm que ser na seca. Os animais, uns voam, outros rastejam, outros têm que ficar no mar. Então você imagine, se Deus criou os animais com propósito, imagine você que foi criado em imagem e semelhança do Senhor. Você está entendendo o que Deus está falando contigo aqui esta noite? Talvez você entrou aqui, pastor, vai ser mais um culto da minha vida, e eu estou meio desanimado, está virando meio que rotineiro. Eu quero te trazer algo aqui para que você saia dessa rotina. Sabe, vem adorar o Senhor, cumprindo um propósito, saia de casa já glorificando a Deus. Mesmo que saia aquela topada lá, que você queira murmurar, mesmo que às vezes venha aquela intriga com a esposa, com o esposo, porque o inimigo, ele é sujo. Mas sabe, quando tiver um trabalho, vá glorificando a Deus.
Sabe, faça o melhor que você puder, porque Deus deu o melhor por mim, por você. Porque, irmãos, uma coisa que é muito valiosa e nós esquecemos: não é o dólar, não é o euro, é o tempo. A moeda mais valiosa é o tempo. O tempo não volta mais. E o que nós podemos fazer aqui para Deus e por Deus, nós temos que fazer. Porque aqui, irmãos, eu costumo dizer que é apenas um ensaio daquilo que nós iremos fazer lá na glória. Então, irmãos, se nós não conseguimos viver o propósito de Deus aqui na terra, nós não vamos conseguir viver o propósito de Deus no céu. Melhor, nós nem entraremos no céu. Alguém tem horas? Aleluia, Deus. Aleluia, Deus. Então, meus irmãos, o motivo porque Deus te criou, me criou, nos criou, foi porque Ele nos ama. Você já imaginou que você é alvo do amor de Deus? Como assim, pastor? Irmãos, a Bíblia diz que eu e você éramos inimigos de Deus, e mesmo assim Ele deu o seu Filho amado para morrer no meu e no teu lugar. Irmãos, eu vou melhorar para que você entenda. O motivo de Deus ter criado o planeta foi você e não você ser criado para o planeta. Como assim, pastor? Eu vou te mostrar. Toda a atmosfera desse planeta, ela gira em torno do ser humano. Vocês concordam? A temperatura, se o Sol fosse só, quem estuda aqui sabe, milímetros mais perto da Terra, como que seria? Nós estaríamos vivos? Não, irmãos. Você está entendendo aqui o que eu estou querendo dizer para você esta noite? Que Deus te ama de uma forma que Ele criou um planeta para que eu e você possamos não viver de qualquer jeito, mas para viver o propósito dEle para as nossas vidas. Irmãos, vamos abrir em 1 João, aí aqui eu finalizo, capítulo 4, versículo 8 e 9. Primeira carta de João 4, 8 e 9. Antes de Apocalipse, lá no finzinho da Bíblia. Aí tem 1, 2, 3, depois vem Judas. Isso, primeira carta de João, capítulo 4, versos 8 e 9. Irmão Márcio, pode ler para nós, Tavarinho, por favor? Isso. Bem alto, meu amado, por favor. Eu não sei se você está entendendo o versículo aqui. Deus, Ele não tem amor. Deus, Ele é amor. Você está entendendo aqui? Ele não tem amor, Ele é amor. Ele precisava ter nos criado? Se já tinha trindade, se Ele é amor? Você acha que Ele precisa de nós? Não, mas Ele nos dá o privilégio de glorificar, de adorá-lo, de viver o propósito dEle para as nossas vidas. Deus não precisa de nós, mas quer contar conosco para que possamos dia após dia adorá-lo, glorificá-lo, dizer que só Ele é santo, só Ele é grande, só Ele é poderoso, só Ele faz, só Ele desfaz, só Ele manda, só Ele desmanda, porque tudo é dEle, por meio dEle, para Ele são todas as coisas. E aí eu vou falar para você, meu irmão, minha irmã, mesmo quando os seus cabelos estiverem grisalhos, Deus continuará cuidando de você. Se você viver o propósito de Deus, dia após dia, viu, irmão Robson Bruno, haverá livramento, haverá providência, haverá milagre, haverá maná, haverá portas abertas, haverá cura, haverá libertação, haverá transformação, haverá salvação. Aonde nós estivermos vivendo o propósito de Deus, algo acontece ao nosso redor, algo acontece na nossa vida, na nossa casa, ao redor dos nossos
na nossa família, aonde nós colocamos as plantas dos nossos pés, se estivermos vivendo os propósitos de Deus, nós glorificaremos o nome dEle, porque o nome dEle está em jogo. E quando nós vivemos para Ele, por meio dEle, para Ele, Ele se prontifica, Ele garante, Ele mesmo. Achei a frase aqui, ó. Porque um homem sem propósito é como um barco sem leme. Olha só, um homem que não consegue viver o propósito, ele é como um barco sem leme, tá como? Sem direção, sem rumo, tá à deriva. Então não sei se você entendeu o que Deus quis dizer aqui essa noite. Volte a viver os propósitos de Deus. Pastor, eu estou vivendo? Então glorifique, continue no propósito de Deus. Não estou? Esta é a oportunidade de você voltar a viver o propósito de Deus. E aí a minha esposa, ela diz sempre isso. Às vezes a gente fala assim, mas faltou fulano. Não, é porque Deus queria falar com você. Ele não queria falar com o irmão. Essa mensagem foi para fulano. Não, foi para mim. Não foi para fulano. E aí, irmãos, eu finalizo. Se não houvesse Deus, nós seríamos um acidente. Já imaginou? Se não houvesse um Deus Criador de todas as coisas, aí sim eu e você seríamos a causa de uma explosão. E nós não seríamos tão perfeitos como nós somos. Eu não estou falando de perfeito de santidade, tá? Estou falando no corpo, ciência, sabe? Então, irmãos, se as nossas vidas não tiver propósito, nós estamos vegetando. Amém? Se coloca de pé, por favor.